Meu namorado desapareceu todos os finais de semana nos últimos 3 anos e acabei de descobrir que ele tem mentido para mim sobre onde ele vai. Meu namorado, 27M, e eu, 24F, estamos juntos há 3 anos. Não moramos juntos, mas estamos perto o suficiente para passar muito tempo juntos. No entanto, é muito raro passarmos um dia inteiro juntos. Quando aconteceu, foi em um dia da semana em que nossas agendas coincidiram por acaso, ou seja, sem trabalho e sem aula. Nunca passamos um dia inteiro juntos nos fins de semana. Ele trabalha como assistente de pesquisa enquanto faz seu doutorado. Todos os fins de semana nos últimos 3 anos, ele insiste que tem trabalho. Agora percebo quão tola fui, mas ingenuamente confiei nele. Confiei que ele tinha trabalho todos os fins de semana durante 3 anos. Isso foi, até hoje. Estou estudando para as provas finais, que estão sendo as mais difíceis, então estava desejando um tempo com ele. Apenas um dia em que pudéssemos relaxar juntos. Claro, ele disse que não pode porque está trabalhando, e eu me calei a respeito. Então, hoje estou ficando ansiosa de qualquer maneira e esperando que possamos pelo menos passar a noite juntos. Acabo mandando uma mensagem perguntando quando ele acha que vai voltar para passarmos a noite. Já fiz isso várias vezes antes e ele sempre responde bastante rápido. Dessa vez estou esperando por um tempo. Depois de 2 horas, decido mandar uma mensagem para um colega de trabalho dele que também é assistente de pesquisa com ele. Para minha surpresa, descubro que eles não têm trabalho hoje. Na verdade, ele me informa nessa mesma mensagem que raramente tem trabalho nos fins de semana. Raramente. Agora, estou sentada aqui me perguntando o que está acontecendo. Não faço ideia de como confrontá-lo sobre isso. Quero dizer, isso está acontecendo há 3 anos. Se ele está me traindo, basicamente tem uma segunda família neste ponto. Mas obviamente é para onde minha mente vai, e não faço ideia do que mais poderia ser. Tipo, existe alguma explicação possível para isso além de traição? Como diabos eu o confronto sobre algo que ele vem fazendo há 3 anos? Já que ele vai fazer o que quer que seja amanhã, devo apenas ir até a casa dele de manhã e esperar e depois segui-lo. Alguém já passou por algo assim antes? Atualização. Então, entrei nesta conta pela primeira vez desde que fiz minha postagem original e percebo que há muitas mensagens. Não li todas, mas vou. As mais recentes pedem todas uma atualização, então aqui está. Quando saí, as opiniões pareciam estar divididas sobre o que eu deveria fazer. A maioria das pessoas decidiu me chamar de traidora ou dizer que eu sou amante. Francamente, não estava certo de que conseguiria esperar mais um dia para confrontá-lo, então o confrontei na noite daquela postagem, sem joguinhos, perseguições ou qualquer coisa do tipo. Enfim, mandei uma mensagem dizendo para ele vir quando terminasse o trabalho e ele veio. Esperei cerca de 5 minutos, se tanto, para que ele se acomodasse antes de dizer que precisávamos conversar sobre algo importante. Ele respondeu imediatamente com um "uó", o que foi um pouco desprezível, mas essa resposta sarcástica honestamente combina com a personalidade dele. Eu contei a ele tudo o que aconteceu, como estava magoada, como não sentia que podia confiar nele em nada, considerando que ele vinha fazendo isso há 3 anos, e depois perguntei se ele tinha algo a dizer. Ele me disse que não estava me traindo ou algo assim, apenas estava envergonhado com o que vinha fazendo. Perguntei o que poderia ser tão vergonhoso a ponto de esconder e mentir para mim por 3 anos. Ele leva cerca de 1 minuto para se recompor e depois murmura algo. Ele claramente se sente culpado, mas eu obviamente não ouço, então pergunto o que ele disse porque não ouvi. Ele me diz que trabalha como voluntário em um abrigo para moradores de rua todos os fins de semana desde que veio para o doutorado. Trabalho voluntário em um abrigo para moradores de rua? Eu juro a você, qualquer emoção que esteja sendo transmitida aqui foi multiplicada por 10 naquele momento. Eu não conseguia entender o que ele estava dizendo. Tipo, ele estava envergonhado de ser voluntário em um abrigo para moradores de rua? Não fazia, ainda não faz, o menor sentido.
Então, perguntei o que ele queria dizer e ele repetiu que trabalha como voluntário em um abrigo para moradores de rua por 6 horas no sábado e 6 horas no domingo, todo fim de semana. Claro que perguntei por que ele estaria envergonhado disso e ele perguntou se poderíamos falar mais sobre isso amanhã, domingo, e ele poderia em vez disso me mostrar que não está mentindo me levando para voluntariar. Eu não sei no que estava realmente pensando, acho que minha mente estava apenas em branco, então concordei com um claro e pedi para ele sair. Ele se desculpou por toda a situação, foi embora e depois enviou uma mensagem dizendo que me buscaria de manhã para me provar que não está mentindo. Claro que minha mente correu a noite toda e eu me revirei na cama, mas o domingo chegou e ele não estava mentindo. Ele me leva para um abrigo de sopa de moradores de rua, não sei muito bem a diferença, e ajudamos a fazer comida, limpar e empacotar necessidades diárias por 6 horas. Claramente não era o lugar para ter a conversa, então passei a maior parte do tempo trabalhando e conversando com outras pessoas, que foram muito legais, mas é claro que toda a situação ainda pesava na minha mente o tempo todo. Então comecei a perguntar a eles sobre meu namorado e eles confirmaram que ele trabalha lá desde que se lembram e está lá todo fim de semana, parece que ele está lá há mais tempo do que a maioria deles. Finalmente, nosso trabalho voluntário termina e voltamos para o carro dele. Tento iniciar a conversa, mas ele me interrompe e pede para esperar até chegarmos à casa dele. Eu digo que está bem, talvez eu esteja sendo submissa aqui, mas estava apenas tão confusa e perdida, e vamos para o apartamento dele. Chegando lá, a conversa começa. Ele pergunta se eu acredito que ele está dizendo a verdade sobre trabalhar no abrigo de moradores de rua todos os fins de semana, e eu digo que sim, pois confirmei com muitas pessoas enquanto estávamos lá. Mas também disse que não entendo a mentira, especialmente por tanto tempo. Ele pede desculpas novamente e pergunta se eu realmente quero saber por que ele manteve isso em segredo. Eu digo, claro, DUH. Ele suspira e depois me conta que não gosta que as pessoas saibam que ele gosta de ajudar os outros. Obviamente, fico tipo WTF porque isso é tão estranho, e peço para ele explicar. Ele me disse que, quando era estudante de graduação, sempre tentava ajudar sua turma nos bastidores, discutindo problemas que tinham ou negociando para obter curvas ou prorrogações em suas tarefas, mesmo quando ele pessoalmente não precisava disso. Ele disse que gostava de fazer isso e continuou como estudante de mestrado, mas depois começou a fazer isso depois das aulas publicamente. Aparentemente, a maioria de seus colegas ainda gostava dele, mas alguns basicamente o odiavam porque ele estava os mimando ou algo assim, então ele voltou a fazer coisas nos bastidores e não tenta mais se associar a nenhuma das coisas que faz para ajudar os outros. Espero que eu não seja a única que ache isso tão estranho. Tipo, trabalhar em um abrigo para moradores de rua e ajudar seus colegas de classe não são remotamente a mesma coisa? Eu digo isso e ele me diz que faz a mesma coisa, ajuda as pessoas, então ele não gosta que as pessoas saibam porque então podem interpretar erroneamente sua intenção e pensar que ele está se passando por uma boa pessoa. Depois, ele me assegura que ele não é uma boa pessoa, mas ainda quer fazer o que pode pelas pessoas, então é isso que ele faz, WTF. Então pergunto se ele realmente acha que eu ficaria brava porque ele está ajudando moradores de rua em seu tempo livre. Ele me disse que não estava certo no início, especialmente porque eu queria passar os fins de semana juntos quando começamos a namorar. Todo casal faz isso, então ele apenas mentiu para esconder no início, mas sabe que eu não faria isso agora. Mas manteve a mentira porque achou que seria estranho dizer de repente que está voluntariando em um abrigo para moradores de rua. Sinto que cheguei à conclusão de que ele é apenas muito estranho. A forma como ele pensa sempre foi estranha, mas isso em particular é simplesmente muito estranho. Tipo, ele parece entender a situação e de onde estou vindo, mas não pensou em me contar a verdade por conta própria. Começamos a entrar em círculos, então encerrei a conversa e o fiz me levar para casa em silêncio. Desde então, ele enviou vários textos e tentou me ligar algumas vezes. Não atendi na segunda ou terça-feira porque senti que precisava de tempo para pensar, mas finalmente atendi hoje e tivemos uma conversa em que ambos reiteramos o que dissemos.
Sei que muitas pessoas, literalmente todas neste momento, estavam me dizendo para terminar com ele, mas ainda estou pensando nas coisas. Vou tentar marcá-lo para sair neste fim de semana e tomar minha decisão depois disso, acho. Toda essa situação foi tão estranha. Desculpe por repetir isso tantas vezes, mas meu cérebro ainda está meio embaralhado. Não acho que haverá mais atualizações sobre isso, porque ou ficamos juntos ou terminamos, mas se houver, elas não serão postadas aqui. Atualização 2. Então pedi para ele vir até minha casa para conversarmos e ele veio. Então, fiz a ele algumas das perguntas que as pessoas fizeram aqui que eu havia anotado. Trabalhar voluntariamente por 6 horas, mas ainda assim não ter tempo para mim. Ele disse que chegaria um pouco mais cedo e sairia tarde, mas passaria as horas restantes fazendo tarefas e realmente trabalhando em coisas do PhD assistente. Pedi mais detalhes. Ele deu alguns detalhes sobre artigos acadêmicos que não me lembro. Perguntei por que ele não poderia passar mais noites de fim de semana comigo se fosse o caso. Ele disse que estava realmente ocupado com o trabalho e que eu o distrairia. Oxe. De todas as coisas ditas, acho que essa é a que mais me incomoda. Perguntei se o trabalho voluntário era uma ordem judicial. Ele riu disso e ficou claramente confuso com a pergunta, mas respondeu que, dada a população especial com a qual trabalha em seu PhD, duvida que conseguiria trabalhar com ele se tivesse um registro que exigisse tantas horas. Perguntei se ele pretendia me contar sobre o trabalho voluntário. Ele inicialmente diz que não sabe, depois responde que provavelmente não contaria. Ele pediu desculpas por mentir, mas depois disse que se estava trabalhando ou fazendo trabalho voluntário, não faz diferença na quantidade de tempo que ele passava comigo. Obviamente, contestei isso e ele ficou na defensiva, e tivemos uma discussão que basicamente reiterou como eu me sentia incapaz de confiar nele porque ele estava mentindo sobre isso, enquanto ele continuava se desculpando pela mentira, fazendo eu me sentir assim, mas que isso não teria mudado como passamos o tempo juntos. No final, pedi a ele que me explicasse novamente por que ele escondeu isso no começo. Como ele disse anteriormente, costumava conversar com professores durante a graduação sobre prorrogações e dúvidas que outros tinham a portas fechadas e depois garantir que essas coisas fossem mencionadas para o resto da turma. Ele fez o mesmo em seu programa de mestrado. Aqui é onde fiquei perdida antes. Um de seus professores era rigoroso, e alguns de seus colegas tinham medo de falar com ele sobre suas notas, então ele achou que poderia mostrar a eles que estava disposto a discutir notas e fez uma piada sobre sua própria nota na aula. O professor não achou engraçado e começou um discurso sobre respeito e mostrar que ele não o estava desafiando, e aparentemente a aula terminou pouco depois porque ficou tão tensa. Ele disse que alguns dos outros alunos sentiram que precisavam cortar os laços com ele para mostrar ao professor que não estavam envolvidos na piada, e alguns deles fizeram questão de odiá-lo a partir desse ponto. Ouvir isso mais a fundo pelo menos faz isso fazer um pouco mais de sentido para mim. Afirmei novamente que ajudar moradores de rua e ajudar colegas de classe pareciam coisas completamente diferentes. Ele disse que sentia que eram a mesma coisa para ele, mas que eu provavelmente estava certa e ele estava errado. Perguntei por que ele disse que é uma pessoa ruim. Ele respondeu perguntando se ele disse isso e eu disse que sim. Ele disse que não queria que o trabalho voluntário fizesse parecer uma boa pessoa porque ele não é. Perguntei o que ele queria dizer e ele respondeu que eu o conheço. Eu disse que não tenho certeza. Ele disse que eu sei o que ele quer dizer. Eu não sei. Você sabe, etc., em círculos. Pessoalmente, acho que ele tem baixa autoestima, mas esta é uma maneira estranha de expressar isso, e não tenho certeza do que mais poderia ser. Disse a ele que não tinha certeza se queria continuar o relacionamento por causa da mentira. Ele parecia magoado, mas depois apenas disse ok e que era minha decisão. Disse a ele que pelo menos deveria fazer terapia para a questão dos colegas, porque isso claramente o afetou negativamente. Ele respondeu que provavelmente deveria, mas que não fará. Depois disso, dei a ele um ultimato: ou passa mais tempo comigo nos finais de semana e vai à terapia, ou terminamos. Disse a ele para pensar sobre isso e que ele tem até sábado.
Ele disse que faria e seguiu seu caminho. Atualização final. Provavelmente este será meu último post aqui. Sábado chegou e ele me pediu para fazer um compromisso. Ele tiraria um dia de folga do voluntariado se eu fizesse voluntariado com ele no outro dia, e ele não teria que fazer terapia. Eu disse que precisava pensar sobre isso. Mais tarde naquela noite, eu disse a ele que aceitaria o compromisso se ele estivesse disposto a fazer uma sessão de terapia. Na manhã de domingo, ele me disse que não estaria disposto a fazer terapia e pediu que saíssemos para jantar. Fomos a um restaurante local e basicamente conversamos sobre terminar as coisas. Ele pediu desculpas por terminar as coisas dessa maneira e disse que sabia que não estava sendo exatamente razoável, mas estava fazendo o que sentia que precisava fazer. Basicamente, eu disse que isso era com ele. Desejamos o melhor um ao outro, ele me deu um abraço de despedida, e eu segui meu caminho. Então é isso. 3 anos de compromisso para isso. Meio chato. Tenha um bom dia.